Olá, hoje no JBN nós vamos te mostrar como foi o fim de semana na capital da fé de Goiás. Os fiéis puderam celebrar diversos momentos de muita fé e amor ao Divino Pai Eterno. E tem série nova começando hoje aqui no JBN. Na Semana Nacional do Trânsito, a gente vai trazer 5 episódios sobre esse tema. Na primeira reportagem especial, um especialista vai dar dicas para você economizar combustível. Se interessou, né? Então fica aqui comigo. E eu ainda vou te contar como foi a missa de ordenação do novo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo, Dom Ângelo Mezzari. Numa celebração muito linda, ele foi ordenado e deu a primeira bênção episcopal. E nós ainda vamos conferir o nosso comentário de hoje com o especialista em agronegócio Antônio Pereira e os destaques do noticiário internacional. Tudo isso você confere junto comigo a partir de agora no JBN, que já está no ar. Uma excelente noite para você. Já estamos no ar para todo o Brasil com o Jornal Boa Notícia desta segunda-feira, comecinho de semana. Muito obrigado pela sua companhia de todos os dias. E eu quero abrir essa edição do JBN com a primeira reportagem da nossa série desta semana. Como estamos na Semana Nacional do Trânsito, esse vai ser o assunto das nossas reportagens especiais que você vai assistir aqui comigo até sexta-feira. No episódio de hoje, vamos falar sobre dicas para você economizar combustível. Ficou interessado, né? Vamos ver então que dicas são essas. E hoje nós vamos falar sobre como economizar combustível no dia a dia no trânsito pela cidade. Ao meu lado, o professor Marcos Rotem, ele é especialista nesse assunto. E logo de cara, professor, eu queria saber se o brasileiro gasta combustível de forma desnecessária no trânsito. Gasta ou não gasta? Gasta muito a gasolina e estraga o carro. Nós, os brasileiros, pegamos vícios desde o início da nossa formação como motorista. E seguimos a vida toda jogando dinheiro fora, jogando combustível fora e estragando o carro que a gente dirige. E aí a minha proposta é o seguinte, nós vamos entrar no carro da TV Pai Eterno, vamos dar uma volta aqui em Goiânia e o professor vai me corrigindo, pode ser? Combinado. Então vamos lá. Frear demais, professor. É o pior que você faz. Você gasta combustível e você está estragando o teu freio, está usando muito o freio. Você sabia que você ia parar, você sabia que tinha que reduzir a velocidade. Você não vai ganhar tempo quase nenhum. Então se dirige, faz o que dá, vai reduzindo a velocidade de forma que você pare e chegue com a velocidade mínima. Que cada vez que você freia, você gasta 2 vezes combustível. O motorista deve ficar atento para evitar as mudanças excessivas de marchas. Isso pode resultar no desgaste de várias partes do carro. Na frente aqui tem um sinaleiro. Isso já vai devagar. Isso. Aí, por exemplo, pisei no freio, pisei na embreagem, o carro está engatado aqui na primeira e eu estou com o pé na embreagem. Errado? Totalmente errado. Isso é o mais agressivo que você está fazendo com o teu carro. Porque você está gastando a embreagem, inutilmente o motor não está funcionando adequadamente. O motor não é para funcionar com a embreagem. A embreagem é para pequenos intervalos de tempo quando você troca a marcha. Então um dos piores vícios que os motoristas têm é de ficar com o pé na embreagem, ou às vezes até mesmo descansando. O que é? Põe o pé em cima da embreagem e a pisa só um pouquinho. Ela está mexendo na embreagem lá e está causando dano. O que é o certo aqui então? Então parou, põe no ponto, pisa na embreagem, põe no ponto morto e aguarda o sinal abrir. E aí agora uma dúvida que o brasileiro adora. Ó. Descida, joguei na banguela. Ponto morto. E aí? Está gastando mais combustível porque o motor está gastando automaticamente. Ele não parou de funcionar. O motor não parou de funcionar. Então ele está usando combustível já naturalmente. Tem um Delta X lá que ele usa aquela quantidadezinha para o motor ficar funcionando. Aí outras coisas, ele está estragando o motor porque o motor está funcionando livremente. O motor não é feito para funcionar isso. E vai gastar mais freio, porque você precisou frear de uma forma mais brusca e você, logicamente, vai gastando o freio. Para o seu controle, é recomendável ter postos de combustível de segurança, onde você conheça o histórico e também a procedência do produto.
Conferir a calibragem dos pneus também é importante. Rodar com pneus murchos obriga o carro a fazer mais força. Sobre a conta de qual combustível compensa mais, o cálculo é bem simples. Basta dividir o preço do etanol pelo da gasolina. Se o resultado for inferior a 0,7, compensa abastecer com etanol. Se a conta der acima de 0,7, aí é melhor a gasolina. O professor Marcus Rotem recomenda também que você faça os próprios cálculos no seu carro, de valor pago e quilometragem percorrida, para garantir que o resultado seja 100% seguro. Professor, estamos chegando então. O professor pegou uma carona com a gente. Muito obrigado pelas dicas. E é isso aí, tem como economizar. Agora, o que é importante? A gente se avaliar. Aí você pergunta para os colegas quando você for dirigir: escuta, alguém chegou todo mundo bem, ninguém está com dor em alguma parte do corpo? Por que às vezes é freada brusca, que aquilo vai doendo, dói os rins, essas coisas. Então a gente poder ter o prazer de dirigir confortavelmente. É bom para a gente, muito para o carro e para o bolso também. Não achar que sabe de tudo, né? Não sabe. A gente está sempre reaprendendo, E é importante isso. E se alguém vê, se você tem o vício de fazer isso, ajuda. Eu converso com os colegas e falo: você está fazendo isso, é um vício. Isso é bom. Quando eu pego um vício na direção, começo a cometer uma falha, é bom que alguém venha e explique pra gente: é assim que funciona, vê assim, se reciclando. Porque é qualidade de vida, economia de dinheiro, economia do carro, economia do meio ambiente, economia de tudo. Obrigado, professor. Foi um prazer e todo mundo dirigindo bem. É isso aí, a semana só está começando, vamos ter muitas dicas e eu espero que você goste desse material que está sendo feito com muito carinho. Valeu! É isso aí, só dicas preciosas, né? Dicas importantes e valiosas para você economizar combustível, cuidar do seu carro, economizar dinheiro, né? Continue assistindo essa série aqui no JBN, que vai até sexta-feira, tá bom? E nós vamos ver agora como foram as celebrações em Trindade neste fim de semana. Por lá, os devotos se reuniram para celebrar o amor ao Divino Pai Eterno no Santuário Basílica de Trindade. Todo mundo seguiu bonitinho os cuidados de higiene e o distanciamento para evitar o contágio pelo coronavírus. Veja na reportagem. Com a pandemia da Covid-19, a vida de todo mundo mudou. Agora, para frequentar a igreja, é preciso medir a temperatura. E, claro, passar o álcool em gel nas mãos. Só assim o fiel está preparado para sentar no banco e acompanhar a Santa Missa. E aqui todos precisam usar máscara e manter o distanciamento. Seu Walter é exemplo de que todo cuidado é pouco. Ele e a família inteira contraiu o coronavírus, mas ninguém desesperou. Confiaram na misericórdia do Pai e foram curados. Já tem 40 anos que a gente vem aqui, mas parece que essa vez está mais agradecido ainda por ter recebido a graça em todos lá de casa. Não é a primeira vez que eles visitam a casa do Pai. Já são 40 anos de romaria e em 10 deles vieram a pé, percorrendo mais de 200 quilômetros para louvar a esse Deus de amor. Segundo o devoto, estar aqui é especial. A gente participa lá na nossa comunidade, mas o dia que chega aqui em Trindade parece que as coisas são diferentes um pouco. A gente parece que se sente mais acolhido assim por ele e pela comunidade também. Além da caravana que veio com o seu Walter, vários outros romeiros também estiveram aqui para participar da Santa Missa no último fim de semana. E com certeza voltaram para casa renovados. A palavra de Deus, ela tem força de vida. A palavra de Deus, ela não é um texto. A palavra é uma pessoa. Ela é o próprio Cristo porque Ele é a palavra encarnada. Por isso, quando nós ouvimos a palavra, ela pode nos transformar, porque é o encontro de duas pessoas, é um encontro existencial. Portanto, Deus modifica a vida de quem se encontra com Ele pela escuta da palavra. A palavra também é pão que alimenta a comunidade. O momento da homilia, sobretudo, é o momento em que a gente faz essa partilha do pão da palavra. Por isso a gente volta para casa com esta consciência de que a gente foi alimentado pelo banquete da palavra, onde Deus nos oferece o seu Filho.
Jesus como pão partilhado na palavra para nos alimentar. Então isso serve de consolo, de conforto, para que a gente continue a vida no dia a dia, iluminados pela palavra de Deus. No fim da celebração, um momento especial. 2 romeiros que chegaram no Santuário Basílica de bicicleta foram convidados a subir no altar e teve até toque do berrante. É isso, todas as celebrações lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno são muito especiais mesmo. Você já sabe que se não tiver como ir ao santuário, você pode acompanhar as celebrações aqui pela TV, né? Você que acompanha a nossa programação já sabe disso. E neste fim de semana, a gente transmitiu também a missa de ordenação episcopal do agora Dom Ângelo Mezzari, que é o novo bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. A Carol Matos chega agora para contar mais detalhes dessa celebração tão especial para a gente. Carol, boa noite para você. Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É isso mesmo, nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar de São Paulo em 8 de julho, o Monsenhor Ângelo Ademir Mezzari recebeu a ordenação episcopal na tarde do último sábado, no Santuário Sagrado Coração Misericordioso de Jesus, em Içara, na Diocese de Criciúma, em Santa Catarina. A celebração foi presidida pelo cardeal Odilo Pedro Scherer, arcebispo metropolitano de São Paulo. Também concelebraram diversos bispos e sacerdotes, dentre os quais padres da Congregação dos Rogacionistas do Coração de Jesus, a qual o novo bispo pertence. Como sinal de entrega de sua vida a Deus, Dom Ângelo se prostrou diante do altar, enquanto foi invocada por toda a Assembleia a intercessão dos santos. Após a comunhão, Dom Ângelo deu a sua primeira bênção episcopal aos fiéis presentes no santuário, sendo a primeira pessoa a receber a mãe dele, Maria Etelvina Ronchi Mezzari. Ao fazer seus agradecimentos, o novo bispo destacou que a família foi o berço e a fonte de sua vocação, reforçando que seus pais foram seus primeiros promotores vocacionais. O novo bispo recordou também que viveu cerca de 20 anos em São Paulo como estudante religioso e sacerdote. Dom Ângelo vai tomar posse no dia 4 de outubro, na Catedral da Sé, em uma missa às 11 horas da manhã. Eu volto para o estúdio, é com você, Wilker. É isso, obrigado, Carol, pela sua participação. E a seguir, nós vamos conferir o nosso comentário de hoje com o especialista em agronegócio, Antônio Pereira. E ainda as notícias que são destaque no noticiário internacional. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estou de volta com o JBN desta segunda-feira. Muito obrigado a você que nos acompanha de norte a sul do Brasil. Você pode participar sempre do JBN, viu? Mande para esse e-mail que está aparecendo aí na sua tela o que você quer ver aqui no nosso jornal. Envie sua sugestão de pauta, envie sua foto, seu vídeo, tudo isso pelo e-mail jbn@tvpaieterno.com.br. É sempre muito bom receber a sua mensagem. E a Universidade Federal de Minas Gerais divulgou um novo boletim de monitoramento da pandemia da Covid-19 em Belo Horizonte neste domingo. Segundo o informe, houve um aumento na transmissão da doença em BH, que pode fazer com que a cidade retorne ao nível amarelo da taxa de contaminação. O boletim elaborado pela Faculdade de Medicina da UFMG indica que a taxa de transmissão está em 0,99%, limite da chamada faixa verde. No início da semana passada, a taxa estava em 0,91%. Na prática, isso significa que uma pessoa doente transmite apenas para outra pessoa ou menos. E é momento de conferir agora o que é destaque no noticiário internacional. Acompanhe comigo.
O Departamento de Comércio dos Estados Unidos autorizou a compra do TikTok. A rede social estava ameaçada de ser banida do país a partir deste domingo. Ontem, a aplicação da medida já havia sido adiada para 27 de setembro, depois do anúncio de um acordo sobre a gestão das atividades nos Estados Unidos com a Oracle e com o Walmart. A negociação recebeu o aval do presidente Donald Trump, que exige a venda do app, alegando que ele pode ser usado pela China para espionagem. E na Espanha, milhares de moradores protestaram neste fim de semana contra as restrições impostas para frear a disseminação do novo coronavírus. As medidas começaram a valer hoje. Os manifestantes afirmam que elas são segregacionistas e prejudicam os mais pobres. Moradores de 37 áreas sanitárias de 6 distritos da capital espanhola e outros 7 municípios da região estão proibidos de sair da área, que concentra 13% da população e 25% dos contágios de Madrid. E na Itália, durante 7 eleições regionais, a população foi convocada também a participar de um referendo constitucional para sancionar uma proposta de corte no número de parlamentares. As pessoas foram perguntadas se queriam reduzir o número de deputados de 630 para 400 e de senadores de 315 para 200. A reforma constitucional já foi aprovada no parlamento e conta com o apoio de todos os principais partidos italianos. E a Áustria está limitando as reuniões privadas em ambientes fechados a 10 pessoas. O país tem registrado aumento no número de infecções pelo novo coronavírus desde o final de junho, e as contaminações aceleraram ainda mais nas últimas semanas, o que motivou as restrições. Outras novas medidas incluem estender a exigência de uso de máscaras nos mercados e ao se deslocar em restaurantes e bares. Por lá, máscaras faciais já são exigidas em lojas e no transporte público também. E agora a gente vai conferir o nosso comentário de hoje. Segunda-feira, você já sabe, quem fala pra gente é o Antônio Pereira. O assunto hoje é o aumento no preço dos alimentos. Vamos ver. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou continuar batendo na tecla da carestia. Eu ando muito preocupado com a situação pela qual passa não só o Brasil, mas os países em desenvolvimento, como é o nosso país aqui. A região que nós vivemos, a América do Sul, está sofrendo muito com a questão econômica e a questão social. E entrando para dentro do Brasil, nós estamos observando uma situação que, na minha visão, parece que começa, é o início de um processo que talvez vai nos remeter, vai nos levar a mais ou menos o que era uns 20, 25 anos atrás, quando nós tivemos uma crise econômica, onde você ia ao supermercado de manhã, comprava 1 quilo de arroz, valia X, você ia na hora do almoço, valia Y, você ia à tarde, valia Z. Quer dizer, o aumento de preço era assustador e nós passamos momentos muito delicados. E o que eu venho observando hoje é que, na rabeira da pandemia e na rabeira do dólar, os insumos básicos necessários para a sobrevivência humana, para a sobrevivência do brasileiro, estão subindo de preço basicamente sem precedentes. E uns culpam a pandemia, o coronavírus, outros culpam o dólar, outros culpam que o Brasil está exportando muito, outros culpam os políticos brasileiros que não estão fazendo basicamente quase nada, e na verdade eu até concordo com esse item também. Mas o que me preocupa muito é o caminhar da carruagem até o final do ano. A continuar desse jeito, o aumento desenfreado dos preços, nós corremos o risco de, infelizmente, quem ganha o salário mínimo começar a passar fome. Porque com um valor mínimo desse, você basicamente não pode ficar doente e não pode ter certos privilégios que você pensaria ou gostaria de ter. Infelizmente, nós estamos vivendo um momento muito drástico. Na minha visão, eu que vivo já há mais ou menos 36, 38 anos dentro do agronegócio, começo a vislumbrar uma situação muito preocupante,
que os nossos governantes, os nossos políticos principalmente, têm que tomar uma atitude muito drástica daqui para frente para conter esse avanço exacerbado dos preços dos insumos básicos para nós brasileiros. Muito obrigado e até o próximo programa. Isso aí, muito obrigado, Antônio Pereira, pelo comentário de hoje. E a luta da pessoa com deficiência não é fácil. Eles precisam enfrentar diversos desafios do dia a dia. Às vezes, uma atividade corriqueira e simples para a maioria das pessoas exige muito esforço para quem tem algum problema físico ou mental. A repórter Daiane Rodrigues está na Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás para conversar com a presidente da associação. Daiane, é com você. Wilker, dia 21 de setembro é o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. E para falar um pouco sobre a realidade dos deficientes físicos, vamos conversar com a presidente da ADFEGO, Maria Clara. Maria Clara, obrigada por nos receber. E para começar, eu queria que você nos falasse sobre essa questão de inclusão. Como que estamos vendo a realidade brasileira para a inclusão das pessoas com deficiência? Pois é, hoje, dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, temos muito sim o que comemorar, mas ainda temos muito a buscar. Existe muito preconceito ainda. Muitas pessoas veem uma pessoa numa cadeira de roda e acham que ela não tem capacidade, e muito pelo contrário. Isso prova que mesmo aqui na ADFEGO, a Associação dos Deficientes Físicos do Estado de Goiás, que já existe há 39 anos, que não é a limitação física que para ninguém, e simplesmente o desejo de não querer continuar. A cabeça, muitas vezes, para as pessoas. Mas quando você vê pessoas com uma deficiência super grave, trabalhando, defendendo o seu dia a dia, a gente mostra que vale a pena acreditar que a deficiência física não é nenhuma barreira para nada. Não só a física, mas a visual, a intelectual, a auditiva. Então vale muito a pena querer. Busque o que você ama, acredite em você, que você vai conseguir. Maria Clara, nós vemos aqui atrás todo mundo trabalhando, Como que está o mercado de trabalho para pessoa com deficiência? O mercado de trabalho hoje ele está aberto. Muitas lutas, muitas conquistas, muitas dificuldades, mas hoje os empresários têm um olhar diferenciado para as deficiências, porque ao longo desses anos a gente mostrou que as pessoas com deficiência são capazes de estar no mercado de trabalho e defender o seu dia a dia, sem limitação, sem achar que ela não vai ser capaz, sem achar que ela é um profissional que vai só cobrir cota. E nós temos exemplos aqui mesmo no estado de Goiás, pessoas que trabalham há quase 30 anos no mesmo trabalho e são excelentes profissionais. Muito legal, Mas antes de ir para o mercado de trabalho, a pessoa com deficiência ela precisa passar por um processo para se desenvolver. Isso, tem todo o processo da reabilitação, do processo de condições de qualidade para o mercado de trabalho, para a sociedade como um todo e também para ela inserir. Ou se ela não tem condições para o mercado de trabalho, tem para o esporte, tem para outras áreas. Então, assim, basta você entrar em contato com alguma instituição da sua cidade, do seu estado e busque. Busque porque você consegue ser uma pessoa produtiva e capaz. Quais que são as áreas de maior contratação da pessoa com deficiência? A contratação da pessoa com deficiência ela acontece muito em call center, mas hoje nós temos na área administrativa, na área jurídica, na área social. Então hoje nós temos profissionais com deficiência capacitados em todas as áreas, porque a gente trabalha isso, que a pessoa ter vontade de ser alguém, ter vontade, apesar da limitação, ser capaz do trabalho, ser capaz de estar inserido na sociedade e defender seu salário. Por que é tão importante a pessoa com deficiência perceber que ela é uma pessoa útil, que ali a presença dela naquele ambiente é importante? O que acontece? Que muitas pessoas com deficiência, ela chega através de um acidente, através de um trauma, e muitas vezes ela é negada as coisas. Mas quando ela mostra que ela é capaz, eu mesma sofri um acidente de carro há 25 anos e desde então eu quis viver, quis acreditar na vida e correr atrás. Então, assim, isso é importante, que quem tem que mostrar isso somos nós, pessoas com deficiência.
não a sociedade tem que acreditar em nós através das nossas ações. Acreditar e respeitar, né, Maria Clara? É com você no estúdio, Wilker. Exatamente. Daiane, muito obrigado pela sua participação. E esse foi o JBN de hoje. Muito obrigado por ter deixado eu entrar aí na sua casa nesta segunda-feira. Lembrando que o nosso encontro de amanhã já está marcado. Eu vou te esperar aqui na TV Pai Eterno às 6h15 da noite com as principais notícias da igreja, do Brasil e do mundo. E que a sua noite seja muito abençoada e que a sua terça-feira tenha muitas boas notícias. Um forte abraço para você e até amanhã.